Olá, boa tarde. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Estamos dando prosseguimento ao projeto A Mídia e as Eleições, chegando aí na última semana para as votações do dia 2 de outubro, no próximo domingo. Nesta segunda, dia 26 de setembro, recebemos aqui no estúdio Luciano Moura Porto Filho, na sede do TRE Bahia, o secretário de Planejamento de Estratégia de Eleições, Victor Xavier, que também é presidente da Comissão de Enfrentamento à Desinformação. Secretário, boa tarde, seja muito bem-vindo para essa conversa. Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, a todos e todas. Maravilha. Bom, vamos começar falando de um número positivo, né? Esse ano, o eleitorado da Bahia é recorde, com mais de 11 milhões de cidadãs e cidadãos aptos a votar. O Estado também tem uma extensão territorial aí maior do que muitos países. Então, como a Justiça Eleitoral baiana se prepara para garantir toda essa logística? O trabalho de preparação para as eleições é longo, árduo, como você mesma disse. A Bahia tem uma dimensão territorial equivalente à França, um país grande. São 417 municípios e, para quem está nos acompanhando, funciona mais ou menos assim. Quando acaba uma eleição, a gente já está tratando o espólio dessa eleição, processos judiciais de prestação de contas, né? Devolução de valores que seriam utilizados por mesários, e começamos a fazer o planejamento da eleição seguinte, com a aplicação de pesquisa para saber o que funcionou bem, o que não funcionou tão bem, o que pode melhorar, e o início das contratações. Então a gente vai conversando com outros órgãos públicos, começamos a verificar situações de escolas municipais, de escolas estaduais, de prédios públicos federais. Vamos atualizando o cadastro, né? Inclusive esse número recorde de eleitores se deve a projetos desenvolvidos no âmbito do TRE Bahia, como é o caso do TRE em todo lugar, até chegar o momento da realização das eleições. As pessoas não têm ideia, né, de que é algo que vai acontecer agora, mas que já está sendo preparado há bastante tempo, né? Com certeza, eu costumo até brincar com algumas pessoas que nos procuram para perguntar, né? Imagine realizar um evento para 11 milhões de pessoas num estado com a dimensão territorial da França em um único dia. Normalmente no dia seguinte nós já estamos com o resultado divulgado, com as urnas recolhidas, com a ação visível da Justiça Eleitoral finalizada. É tudo muito rápido, mas é um evento grandioso. Sim. Bom, tem um outro cenário que é interessante da gente comentar, que diferentemente do pleito de 2020, que foi extremamente desafiador, né? A pandemia de Covid-19 já apresenta dados mais estáveis por conta da vacinação. Entretanto, o cenário ainda requer alguns cuidados. Eu queria saber um pouco como é que estão os preparativos nesse sentido. Com certeza, excelente pergunta. Na verdade, cada pleito tem um desafio diferente, né? Nesse momento, os dados fornecidos pelas autoridades sanitárias indicam que as pessoas podem voltar a circular nas ruas, que podem voltar a conversar como nós estamos conversando aqui, sem o uso de máscaras, mas independente disso, o TRE Bahia se cercou de precauções, fez a contratação de máscaras para mesários, encaminhou álcool em gel para as sessões, né? Então, quem precisar higienizar as mãos, quando utilizar a urna, vai encontrar tudo direitinho lá para poder exercer sua cidadania. Maravilha. Minha próxima pergunta tem a ver com uma dúvida que tem sido bem frequente aqui nessa reta final, que é, em todo o estado, diversas zonas eleitorais anunciaram mudanças em sessões ou locais de votação, né? Eu queria entender por que essas alterações aconteceram e qual a orientação do TRE Bahia nesse sentido aí, para o eleitor. Certo, essas alterações acontecem por fatores alheios à atuação do TRE Bahia. Por exemplo, muitas escolas públicas foram reformadas, algumas ficaram prontas, outras não, né? Alguns prédios públicos que estavam em condições de uso na eleição passada não estão, no entanto outros foram levantados, foram construídos. Os chefes de cartório, junto com os magistrados, são responsáveis por fazer vistorias nesses prédios. Isso acontece em 2 momentos no ano, no primeiro semestre e no segundo semestre. E a partir do que é indicado nessas vistorias, os prédios, locais de votação, são mantidos ou alterados. Mas para você que está nos acompanhando, é possível consultar o local de votação pelo nosso aplicativo
O 33717000 funciona como número de WhatsApp e tem um chatbot para fornecer essas respostas. Esse número, 7133737000, também é uma central de atendimento telefônico que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 19, e que funcionará no sábado, agora, véspera das eleições, das 7 às 19, e também no domingo, das 6h30 às 18h30. Além disso, os nossos canais virtuais estão disponíveis para consulta de local de votação. Basta estar com o número do título na mão, né? Digitar direitinho o nome do pai, da mãe, quando for solicitado, e a data de nascimento. Agora, secretário, é interessante falar para o público que é importante não deixar para fazer essa conferência aí no último momento, né? Porque caso tenha havido alguma alteração, a pessoa já tem como se preparar para ir para o lugar correto, né? A ação de última hora não é recomendada, né? O número de acessos aos nossos canais de atendimento ao público aumenta consideravelmente e pode haver uma sobrecarga. Então, para quem quer votar, é interessante fazer as coisas com calma, né? Tem toda semana aí para consultar, dá para fazer isso de uma maneira muito rápida, pelo WhatsApp, manda uma mensagem para a Maia, ela vai responder, vai chegar ao local de votação direitinho, e aí no domingo é só se deslocar e exercer a cidadania. E no dia de votar, quais são os documentos necessários para levar? Perfeito. Eu costumo simplificar quando me respondem isso. Documento oficial com foto, né? Então, a carteira de identidade, a carteira de habilitação. É possível levar o e-título, né? Que é o título digital, é um aplicativo que está disponível. Agora, o e-título ele tem uma particularidade, né? Se for o título digital com foto, tá ok. Se for o título digital sem foto, para quem fez a solicitação via título net e ainda não fez o registro biométrico, é importante ter o documento físico com foto. E para baixar o e-título? Olha, ele está disponível tanto para quem utiliza a plataforma Android, quanto para quem utiliza a Apple. Basta consultar as lojas e fazer o download, é rápido, é um aplicativo leve, que tem várias funcionalidades. O senhor falou aí de uma questão da biometria, né? Que tem um título, o e-título para quem fez a biometria tem já a foto, para quem não fez não tem a foto. E uma novidade no pleito desse ano é justamente envolvendo a biometria. Projeto de importação de biometria de órgãos externos, BioX, para que os eleitores que não estão biometrizados pela Justiça Eleitoral possam ser identificados aí pelas digitais na hora de votar. Como é que vai funcionar exatamente esse projeto? Perfeito. Esse projeto BioX é uma importação de dados para alimentar o banco da Justiça Eleitoral. Então, quem já teve a coleta biométrica realizada em outro órgão público, por exemplo, um departamento de trânsito, pode ter tido seus dados importados para o banco da Justiça Eleitoral, e a partir daí, em que pese não ter feito a coleta biométrica diretamente no TRE, vai ter o seu registro biométrico disponível para as eleições e vai poder se identificar dessa maneira. Agora, independentemente de estar ou não biometrizado, de conseguir ou não acessar essa validação pelo BioX, quem está apto a votar vai votar independente disso, né? Com certeza, quem está apto a votar pode se dirigir para a sua sessão eleitoral. Inclusive, quem tem dúvida a respeito da sua situação, pode nos procurar nesses canais que reiteradamente nós estamos anunciando, a exemplo do NAVE e do chatbot Maia, pelo telefone 7133737000. Já que a gente falou do e-título, que envolve o uso do aparelho celular, né, esse ano tem uma orientação da Justiça Eleitoral para que os eleitores entreguem o celular ao mesário antes de acessar a cabina de votação. Você podia comentar um pouquinho essa medida e o objetivo dela? Olha, foi uma medida do TSE, certo? Uma decisão de uma instância superior da Justiça Eleitoral. E eu acredito que as decisões que vêm do Judiciário devem ser cumpridas, né? A gente espera que tudo aconteça de maneira ordeira e que o eleitor, compreendendo as determinações que vieram da instância máxima da Justiça Eleitoral do país, cumpra o que foi determinado. Mas, em suma, essa determinação decorre de um propósito de resguardar o sigilo do voto.
Bom, falando aqui sobre mesários, né? Até o momento, a Justiça Eleitoral Baiana convocou 135.217 mesários que participaram de treinamentos presenciais e também à distância. Esse ano, o TSE decidiu priorizar o treinamento feito pelo aplicativo da Justiça Eleitoral, consolidando mudanças implementadas em 2020 por causa da pandemia. Eu queria que o senhor explicasse no que consiste esse treinamento e qual a importância do trabalho, não só dos mesários, mas com todos os envolvidos aí na mesa receptora de voto para a realização das eleições. Eu vou começar pelo final, né? As pessoas que são convocadas pela Justiça Eleitoral estão prestando serviço ao país, né? Eles estão colaborando com a cidadania, com a democracia. Além disso, eles são fiscais naturais do nosso trabalho, né? São cerca de 140 mil pessoas que estão observando tudo que nós, servidores, preparamos para o dia da eleição, porque a Justiça Eleitoral ela tem uma característica diferente de outros âmbitos do Poder Judiciário. O principal processo da Justiça Eleitoral não é decidido pelos magistrados, não é decidido pelos togados. A gente prepara tudo e quem decide é o povo. Os mesários estão lá como fiscais naturais, como colaboradores, como cidadãos que prestam serviço ao país. Sim, é verdade, a gente tem um treinamento em modelo EAD, que pode ser feito por aplicativo, via Moodle e presencial também. Esse treinamento consiste em informações a respeito de como ligar e desligar uma urna eletrônica, qual é o layout ideal para se organizar uma sessão. Os chefes de cartório têm tratado de inovações como essa a respeito da resolução do TSE, que tratou da entrega do celular desligado, de posse e porte de arma, né? E de como tratar eventuais incidentes que acontecem no dia de votação, de alguém que esqueceu o documento, como receber as prioridades, as pessoas com deficiência, gestantes. São temas constantes, corriqueiros, nos treinamentos fornecidos pela Justiça Eleitoral aos mesários. Bem, o senhor também, além de secretário de eleições, é presidente da Comissão de Enfrentamento à Desinformação. E esse ano o TRE está empreendendo uma série de atividades pedagógicas nesse âmbito, né? A gente pode citar aqui o concurso de TikTok para estudantes da rede pública e privada de ensino, o lançamento de um quiz, de uma cartilha, de um pacote de figurinhas para aplicativos de mensagens instantâneas com os personagens aí, Urninha e Votinho. Queria que o senhor falasse um pouco da importância dessas iniciativas para justamente o enfrentamento da desinformação. É uma iniciativa prazerosa, porque envolve interação com jovens e adolescentes e mobiliza famílias. Nós estamos conversando com nativos digitais, com pessoas que já nasceram sob a influência da informática, das redes sociais, que estão habituadas a essa comunicação em tempo imediato, e estamos convidando esses jovens a discutirem com seus pais, com seus tios, com seus primos, com seus avós, o funcionamento da internet, o que ocorre nas bolhas de informação, como é importante desenvolver o hábito de realizar checagem de fatos, porque afinal de contas a desinformação ela consiste em manipulação, cerceamento da nossa liberdade de escolha. Então nós já estivemos em algumas escolas, a gente desenvolveu uma cartilha com a ajuda da Ascom e de diversas outras unidades aqui do TRE Bahia. Então fizemos um roteiro, o pacote de stickers, então chegou aquela fake news, você dá uma carimbada de que isso não é verdade, né, com um bom humor. E o quiz, que tem um cunho educativo, com perguntas e respostas a respeito da história da democracia no Brasil, do funcionamento da justiça eleitoral e do funcionamento das urnas eletrônicas, que têm sido muito questionadas, né? Inclusive nós chegamos a levar urnas eletrônicas parametrizadas, né, numa simulação de votação, para que esse jovem que vai exercer a cidadania pela primeira vez, e alguns que ainda vão exercer no futuro, entendam como é que esse importante equipamento da democracia brasileira funciona. E como é a receptividade desse público jovem ao contato, primeiro contato com a urna, antes do momento de votar para valer mesmo? Eles têm muitas dúvidas e normalmente são muito preparados. Eu estive recentemente em algumas escolas, recebi perguntas sobre prisão em flagrante no dia da eleição, sobre BU, boletim de urna, sobre zerésima,
sobre o funcionamento da urna eletrônica só com a bateria, sobre a conectividade da urna eletrônica com a internet que não existe. Eles estão muito interessados e eles acabam reproduzindo, repassando essas informações para os seus familiares. Esses jovens aceitam muito bem o projeto, têm nos recebido com muito carinho. E a gente não está falando só com eles, a gente está conversando com a comunidade escolar, a gente já conversou com algumas comunidades universitárias também, ações do passado, e acabamos tendo pontos de reprodução de boa informação. Porque é assim que se combate a desinformação, com boa informação. Não nos colocamos em momento nenhum como detentores da verdade. Pedimos, inclusive, que eles chequem as informações que nós estamos repassando. E eles podem ser multiplicadores dessa boa informação, aí, com as famílias, os amigos, as outras pessoas que estão no entorno, dentro da escola, em outros colegas de outras escolas, né? Com certeza, essa é a nossa expectativa, esse é o nosso foco, né, de levar boa informação, conteúdo tratado, trabalhado com carinho, com verdade, com técnica, para mais e mais e mais famílias ao longo do tempo. Maravilha. Secretário, eu queria pedir nesse momento que a gente já está chegando aqui no final da nossa conversa, primeiro te agradecer e que o senhor pudesse deixar uma mensagem aí para a eleitora e o eleitor que estão se preparando aí momentos finais para ir para a urna no domingo. Que mensagem que o senhor daria para essas pessoas? Eu que agradeço pela oportunidade de falar a respeito do nosso trabalho e a mensagem que eu deixo para você, eleitor, você, eleitora, exerça o seu direito de votar. Compareça às urnas. A gente existe em função dessa liberdade que lhes é garantida pela Constituição Federal de 1988. Escolha o seu candidato, a sua candidata, de acordo com a sua consciência e confie no trabalho realizado pela Justiça Eleitoral, porque seja qual for o resultado das urnas, ele será respeitado. Nós trabalhamos para que aquele candidato, aquela candidata que receber a maior quantidade de votos, seja eleito e assuma o seu mandato, seja no Executivo, seja no Legislativo. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada, só queria deixar uma palavrinha final aqui, lembrando que ainda vamos ter mais 2 encontros ao longo dessa semana. Na quarta-feira vamos receber o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, André Cavalcante, às 17 horas, e na sexta, dia 30, a entrevista vai ser com o analista judiciário e professor de Direito Eleitoral Jaime Barreiros, às 10 da manhã. Essas lives vão ser transmitidas aqui pelo Instagram do TRE Bahia, e a primeira live de todas, que foi realizada com o nosso presidente, desembargador Roberto Frank, está disponível também no canal do TRE no YouTube. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. TRE Bahia, Justiça, Cidadania e Serviço.